pede a emenda de vida, o arrependimento e a confissão, mais visitas ao Santíssimo, mais importância à Eucaristia, mais sacrifício, mais meditação na paixão de Jesus, porque Deus está muito triste, e ela diz mais, Deus está irado com a humanidade. Isso na primeira mensagem ela diz que a taça da ira de Deus está a encher, na segunda diz que já estava a extravasar. E também em vários locais Nossa Senhora diz que o que está a segurar a força do braço da justiça de Deus é ela própria, não? Senão já tinha caído. Então, agora a segunda parte, porque isto tem uma sequência, tem um plano, é um milagre. O milagre que será o maior milagre feito por Deus depois da ressurreição de Jesus. Não é? Podeis ver aqui um dos milagres que aconteceu em Garabandal. As meninas, quando não havia missa na paróquia, São Miguel Arcanjo vinha trazer-lhe a comunhão. Como aconteceu em Fátima, como acontece noutras aparições. E perguntaram como é que ele conseguia trazer as hóstias sagradas. Não é? Como noutras aparições, São Miguel diz que as ia buscar aos sacrários da terra. Então, um dos dias, porque elas comungavam, mas nunca se via fisicamente e materialmente. Num dos dias, no quadro, lá em Garabandal, as pessoas puderam fotografar e viram a comunhão na boca da Conchita. Então, os videntes dizem que o milagre é ali, onde estão os pinhos. É ali que vai ser deixado um sinal perpétuo. As características deste milagre, segundo o testemunho da Conchita, isto foi retirado do seu diário, são: a Virgem anunciou-me um grande milagre, que Deus via fazer por intercessão dela. Como o castigo será muito grande, também o milagre será muito grande, tal como o mundo necessita. E ela continua a dar as características. É ela mesmo que diz, está bem? Passarão menos de 11 meses entre o aviso e o grande milagre. Mariloli disse que o aviso e o milagre são no mesmo ano. Terá a duração entre 10 e um quarto de hora. 10 minutos e um quarto de hora. Acontecerá numa quinta-feira, às 20h30, hora local. Ocorrerá entre o dia 8 e 16 dos meses de março, abril ou maio. Esse dia não será a festa de Nossa Senhora. Coincidirá também com um acontecimento muito importante, raro, singular, tanto para a Igreja como para toda a cristandade. Um acontecimento feliz e virtuoso, talvez um dogma. Será o maior milagre que Jesus Cristo fez no mundo depois da sua ressurreição. Talvez um dogma fui eu que coloquei. Poderá ser o quinto dogma mariano pedido por Nossa Senhora em Amsterdão, medianeira de todas as graças, corredentora da humanidade e advogada e auxílio dos cristãos. Nossa Senhora diz que o dia que esse dogma for proclamado, começa a derrota definitiva de Satanás no mundo. Portanto, este dogma já é vivido, quer dizer, se vós verdes na Lumen Gentium, capítulo 8 do Vaticano II, está aí tudo já muito bem explicado. Ainda não está definido. Como todos os dogmas, primeiro foram vividos na fé do povo. A Imaculada Conceição, não é? A Assunção de Nossa Senhora, depois é que foram proclamados. Não é? Então a Conchita sabe o dia, a hora e o local. Dá muitas pistas aqui, mês de março, abril ou maio, entre os dias 8 e 16. Ainda não acabaram as características. O milagre será visível na aldeia de Garabandal e nas montanhas dos arredores. Depois do milagre ficará nos pinos um sinal milagroso, que não se poderá tocar, mas que poderá ser filmado, fotografado e televisionado. Os doentes presentes ficarão curados e os incrédulos acreditarão. Não será necessário que as videntes estejam presentes em Garabandal para que o milagre se realize. O Papa verá o milagre onde quer que ele se encontre. No dia a seguir ao milagre, o corpo do defunto Padre Luís Andreu será desenterrado e o seu corpo será encontrado incorrupto.
Portanto, muitos sinais, não é, que acontecerão. O Papa virá o milagre onde quer que ele esteja. Por exemplo, o Papa Pio XII viu o milagre também. Mais pessoas já viram o milagre. Vamos ver quem. Tadã! O São Padre Pio, em bilocação, visitou várias vezes a Conchita. Estava com ela, falava com ela na casa dela. E o Padre Pio, um dia, escreveu às meninas de Garabandal, a dizer assim: queridas meninas, às 9 horas da manhã, mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto. Ó abençoadas meninas de São Sebastião de Garabandal, eu prometo-vos estarei convosco até ao fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo, e depois unidas a mim na glória do paraíso. Só vos dou um conselho, rezei e fazei rezar, porque o mundo está no princípio da perdição. Isto já é o Padre Pio a falar. Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a Branca Senhora. Acreditarão quando já for demasiado tarde. Portanto, Nossa Senhora diz ao Padre Pio que está a aparecer em Garabandal e ele escreve-lhes. Uma ajudazinha para se acreditar, não? São Padre Pio. Uma ajuda muito grande. O franciscano Padre Bernardino Senano, que esteve em Garabandal, que esteve ele próprio em Garabandal, o famoso capuchinho de Pietrelcina pediu-lhe para oferecer a Conchita o véu que cobriria a sua face após a sua morte. Esta relíquia foi-lhe dada em Lourdes. Conchita ficou também a saber que o Padre Pio, antes de falecer, foi-lhe dado a conhecer o futuro milagre. Ele viu o milagre, o Padre Pio. E o Padre Bernardino Senano disse, ele disse-me isso, ele próprio. Ele próprio. O Padre Pio teve o milagre que vai acontecer em Garabandal. Não é? E então Nossa Senhora disse-lhe, escreve às meninas, dar-lhes força porque eu estou a aparecer lá. Não é? Depois temos um fenómeno muito interessante, que é do Padre Luís Andreu, que não acreditava nas aparições, foi como pesquisador, cético. E então, no dia 8 de agosto de 1961, aconteceu o seguinte. O Padre Luís rezou a missa. No final da missa, as 4 meninas entraram em êxtase dentro da igreja. Saíram em êxtase e o Padre Luís seguiu-as do princípio ao fim. As meninas subiram até ao local dos pinos, sempre em êxtase, caminhando sempre a uma grande velocidade. Ao chegarem aos pinos, elas ajoelharam-se e cantaram o hino a São Miguel Arcanjo. Foi neste encontro que o Padre Luís apareceu profundamente emocionado e por 4 vezes repetiu a palavra milagre, milagre. Sim. Segundo as meninas videntes, o Padre Andreu viu o futuro grande milagre anunciado por Nossa Senhora, bem como a própria Nossa Senhora. Por ele, não sabemos, pois ao regressar nessa noite de carro para casa, disse o seguinte: que lindo presente me deu a Virgem. Que sorte ter uma mãe assim no céu. Não devemos ter medo da vida sobrenatural. A mim não me resta nenhuma dúvida que tudo aquilo que as meninas diziam era verdade. Porque é que Nossa Senhora nos escolheu? Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Ao acabar de dizer isto, o Padre Luís Andreu ficou muito calado dentro do automóvel onde seguia. No momento a seguir, morreu. Já ouviste falar da Beata Imelda Lambertini? Que tinha cerca de 12 anos, vivia num convento, e tinha uma sede e uma fome tão grande da Eucaristia, que não tinha feito a primeira comunhão, olhava para as irmãs e dizia, mas como é que vós não viveis de alegria ao comungar? No dia da sua primeira comunhão, ela ficou em conversa íntima com Jesus. 3 horas depois foram a chamá-la e já tinha morrido. Beata Imelda Lambertini morreu de felicidade depois de comungar. O Padre Andreu morreu de felicidade depois de ter visto o milagre de Nossa Senhora. Portanto, já temos 2 testemunhas do milagre. Deus é muito bom. Deus diz, filho, vai acontecer. E olha, para acreditares, olha estes testemunhos todos. Já está. Milagre, filho, vai acontecer. E para acreditares, olha estes testemunhos. Padre Pio viu o milagre. Padre Andreu viu o milagre. Mas mais uma pessoa é falada sobre isto. Pronto, depois a questão da promessa do corpo incorrupto. No dia do milagre, o corpo do Padre Luís Andreu será retirado incorrupto do seu sepulcro, disse Nossa Senhora. O Papa verá o milagre onde quer que ele esteja, nesse momento. Não é?
o convida a pensar que poderá estar fora do Vaticano. Daqui resultam duas hipóteses. Ou estará a realizar uma visita pastoral, ou já estará fora de Roma em circunstâncias associadas a uma perseguição contra a Igreja e contra o Papa, como vemos na terceira parte do Segredo de Fátima. Uma cidade em ruínas. Ele caminha sobre os mártires, sobe até ao cimo da cruz e é morto. Não cai como morto. É morto por um conjunto de soldados que atiram setas e tiros. Não é? Apesar de muito bem a interpretação ser simbólica acerca das visões e profecias. Por exemplo, disse que esse Papa do Terceiro Segredo foi o atentado do Papa João Paulo II de 81. Mas Nossa Senhora diz que o segredo devia ser revelado até 60. Então, mas se aconteceu em 81, o segredo devia ser até 60, porque aí seria melhor compreendido, não tinha sido ainda o atentado do Papa João Paulo II. Então não pode ser ele. Certo? Entendestes? Então há um Papa que vai ser morto no meio de uma rebelião forte, não é? Vai ser morto. A Igreja hoje em dia muitas vezes segue a maneira simbólica e as fábulas e não vai ao literal, que é a maneira mais simples de interpretar as coisas, não é? Não quer o literal. Às vezes o literal é chocante e muitas vezes não se quer, não é? O cardeal Ratzinger, em 2013, ainda era no Papa, disse: atenção, que esta profecia mantém-se para gerações futuras. Pode haver mais papas que vão ser assassinados. O cardeal Ratzinger disse isto. E com isso disse muita coisa. O Papa verá o milagre onde quer que ele esteja. Agora, muito interessante, Êxodo 13, 21, o que é que será este sinal luminoso, indestrutível, colocado por Deus no lugar dos espinhos, que os que estiverem presentes serão curados, os incrédulos serão convertidos? O que é que será? Diz assim o Êxodo 13, 21, o seguinte. O Senhor caminhava diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem para os conduzir na estrada, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que pudessem caminhar de dia e de noite. Ora, a Maria Geneva, nos Estados Unidos, e o Padre Adam, da Polónia, dizem que o milagre é essa coluna de fogo que vai ser colocada no lugar da aparição mariana. Como a coluna de fogo que ia diante do povo e que ficava sobre a tenda onde estavam os 10 mandamentos, a tenda da aliança. De dia era uma coluna de nuvem e à noite era uma coluna de fogo. Interessantíssimo. É curioso que o terceiro segredo de Medjugorje, os videntes falam de um sinal que vai ser deixado na colina das aparições, no Pódbro, luminoso, indestrutível, deixado por Deus para todo o sempre. E eu pergunto-vos, será o mesmo? Milagre de Garabandal? Então, e com isso podemos tirar uma conclusão que esse milagre e sinal será deixado em todos os locais de aparições marianas? Podemos ter essa conclusão. Podemos? Muito bem. Então, reparai. Aviso. Deus diz: eu existo. Olha para um dia se eu morresse. Milagre. És por mim ou contra mim? Os que são contra são marcados com o sinal da besta. Os que são de Deus são marcados por Deus. E tudo vai ser separado, não é? O milagre é o último dia para a conversão. Acabou. Como víamos lá atrás, se as pessoas não se convertem com aviso, ele vai dar mais um sinal, que é o milagre. Estas duas profecias são absolutas. Vão acontecer. Nossa Senhora Garabandal diz que o castigo era condicional à conversão da humanidade. Mas ouvimos ali da Conchita, e Nossa Senhora em Akita vem dizer que o castigo vem, já não é condicional, vem, porque a humanidade não se converte. Tá bom? A conversão da Rússia. Também li sobre Garabandal que o grande milagre produzirá a conversão da Rússia. Não é? A Mariloli diz assim: haverá um momento na igreja em que parecerá que ela está a morrer. Perguntámos à Virgem como chamaria essa grande prova e ela disse-nos: comunismo. Conchita, numa locução que teve com Jesus, perguntou-lhe: a Rússia vai converter-se? Jesus disse: sim, vai converter-se. E todos amarão os nossos corações. O padre Messias Dias Coelho, que era o padre mariano da nossa diocese, que escreveu o livrinho Diálogos de Fátima, que uma parte de vós
Eu distribuí centenas desses livros. Foi ele que escreveu. Eu fui várias vezes ter com ele. Uma das coisas que ele me disse, isto é a verdade, não é? Ele já faleceu, mas isto é a verdade. Por exemplo, ele dizia-me que a Rússia não foi consagrada. Primeiro porque ele disse, a palavra Rússia nunca foi usada, e os políticos que estavam à volta do Papa João Paulo II disse, não podes nomear a Rússia, senão vais fazer uma guerra. Não podes nomear a Rússia. E ele não nomeou a Rússia. O padre Gabriel Amor, nesse dia 25 de março de 84, era o mestre de cerimónias. E ele disse, não foi consagrada. Eu estava lá, os políticos não deixaram. Fizeram uma pressão tal que não deixaram. Não é? Nossa Senhora, ao Padre Gobi, se procurares a mensagem deste dia 25 de março de 84, ela disse, não foi feita como eu pedi. Será feita quando já for demasiado tarde, quando o mundo já estiver imerso num banho de sangue. Não é? Pronto, mas a Rússia vai converter-se. E o Padre Messias disse que a Rússia vai ser o povo que mais vai dar glória a Deus no mundo. Estás a ver? Pronto. Está um milagre feito, ou vai ser feito. Mas nós todos os dias temos um milagre. O Padre Lourenço perguntava na granja, onde é que fica Jerusalém? Jerusalém fica onde está a Eucaristia. E onde está a Eucaristia? Voltamos ao Calvário. Nós temos sempre um milagre à nossa frente. Deixámos foi de o adorar. Comungamos nas mãos, deixamos cair Jesus, pisamos, não é? Pessoas que roubam, já não nos ajoelhamos, já ficamos de pé na consagração. Parece que damos sinais que não acreditamos. Que cada vez se dá menos importância à Eucaristia. Se a Eucaristia não houvesse no mundo, o mundo não existisse no mundo, o mundo já tinha acabado. O que sustém isto é a misericórdia de Deus e a Eucaristia. Já tinha acabado. Eucaristia. Então, sobre o castigo, há vários testemunhos que falam disto também. Perceberam isto? Já para não falar da Bíblia. Não é? Hoje o misericordiosismo diz, Jesus perdoa tudo. Nem é preciso confessar-te. Vai tudo para o céu. Bem, mas Jesus na década de 70, o padre Ottaviano Michelini, dizia que 70% das pessoas que estavam a morrer estavam a ir para o inferno. E a Santa Faustina diz que a maior parte das pessoas que estavam no inferno não acreditavam que ele existe. Não vai tudo para o céu. Isso é mentira. E é preciso morrer na graça de Deus, com a santa unção e com a confissão, e se possível com o viático. Deus não castiga. Então, olhemos para Noé. Quais é que eram os justos que havia no tempo de Noé? Quem é que acreditou nele? Sodoma e Gomorra, quantos justos é que havia? E o que é que aconteceu? Então, se Deus não castigasse, estávamos muito pior. Muito pior. Diz, Deus não castiga. Que remédio às vezes tem de ser. Não é? Às vezes tem de ser, se nós não aprendemos. Então, vamos à Bíblia. Sobre algumas considerações sobre o castigo. Mateus 24 e Mateus 13. Estrelas que irão do céu, já vimos. Assim, pois, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e hão de tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam iniquidade, e lançá-los na fornalha ardente. Castigo eterno. Eterno. Isto é o castigo eterno. Separação. Muito bem. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. O reino de seu Pai, aquele que tem ouvidos, ouça. Apocalipse 9, 18. Sexta trombeta. A terça parte dos homens foi destruída por estas três pragas, isto é, pelo fogo, fumo e enxofre que saíram das suas bocas. Apocalipse 18, 8. Julgamento da Babilónia. Por isso, num só dia cairão sobre ela os flagelos que merecia. Morte, luto, fome, e fogo a destruirá. Porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Gênesis 13, 13. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e grandes pecadores diante do Senhor. Javé disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra é muito grande,
e o pecado deles é muito grave. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinha do Senhor do céu. Porque é que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por causa de que pecado? Sodomia, não é? Sodomia. E vês hoje tantos escândalos que têm arrebentado na igreja por causa dos últimos 70 anos. Estados Unidos, Austrália, Chile, México, Holanda, Alemanha, Portugal, por causa disso, não é? A igreja está completamente poluída. Todos somos pecadores, não é? Mas este pecado, de uma maneira especial, grita ao céu por vingança. Não é? A profecia de São Malaquias 3, 18 a 21, sobre o dia do Senhor. Então vereis de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Pois, eis que vem um dia abrasador como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a iniquidade serão como a palha. Este dia que vai chegar, queimá-los-á, diz o Senhor do Universo, e nada ficará deles, nem raiz, nem ramos. Mas para vós que respeitais o meu nome, brilhará o sol da justiça, trazendo a cura nos seus raios. Saireis e saltareis, como bezerros para fora do estábulo. Calcareis os pecadores, que serão como cinza debaixo da planta de vossos pés, no dia em que eu preparo, diz o Senhor do Universo. Ao Padre Gobi, em Fátima, no dia 11 de março de 95, número 540, mensagem número 540, Nossa Senhora diz assim. O título desta mensagem chama-se O Meu Segredo. A humanidade chegará ao cume da sua corrupção e da impiedade, da rebelião contra Deus e da aberta oposição à lei do amor. Ela conhecerá a hora do seu maior castigo, que já vos foi predito pelo profeta Zacarias em 13, 7 a 9. Eu não pus o 7, pus o 8 e o 9, que diz assim. Acontecerá em todo o território. Oráculo do Senhor, que 2 partes deles serão exterminadas e perecerão, e somente 1/3 será poupado. Farei passar esta 1/3 parte pelo fogo, purificá-los-ei, como se purifica a prata, e os provarei como se prova o fogo. Invocarão o ouro. Invocarão o meu nome e eu os atenderei. E direi, este é o meu povo. E ele dirá, o Senhor é o meu Deus. 2 partes exterminadas e uma ficará. Lá atrás, e Escorial Nossa Senhora dizia o mesmo. Eu estou a rezar para que pelo menos 1/3 salve. Nossa Senhora diz assim, vou dizer-vos o meu segredo. O segredo é este. Este é o segredo. Este é o segredo. Além da visão e daquilo que foi mostrado e dito em 2000, Nossa Senhora ao Padre Gobi diz que este é o segredo. Em 1999, São João Paulo II aprovou o movimento sacerdotal mariano e estas mensagens. O Papa João Paulo II diz que são verdade. Em 95, Nossa Senhora fala disto. Portanto, este castigo é para a humanidade, certo? Depois vem o castigo para a Igreja. Eu não pus aqui. O castigo para a Igreja é: virá a apostasia, o abandono generalizado do Evangelho e das suas verdades. Apostasia. Consequentemente, virá o cisma. E depois a entrada do homem iníquo no templo de Deus, a vinda do Anticristo. Portanto, o castigo sobre a humanidade fica 1/3, sobre a Igreja para a sua purificação, apostasia, abandono da fé e do Evangelho, cisma e a entrada do Anticristo. Está bom? Está claro? Pois é. 1 de Coríntios 3 diz: O dia do Senhor manifesta-se pelo fogo, e pelo fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída resistir, o construtor receberá a recompensa. Mas se a obra de alguém se queimar, perdê-la-á. Ele, porém, será salvo como se atravessasse o fogo.
Segunda de Pedro, sobre o dia do Senhor, os profetas e os apóstolos. Quanto aos céus e à terra que agora existem, a mesma palavra os tem reservados para o fogo, mantendo-os até ao dia do juízo e da perdição dos ímpios. O Senhor usa de paciência para convosco, pois não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. Porém, o dia do Senhor chegará como um ladrão. Os céus desaparecerão com estrondo, os elementos do mundo abrasados dissolver-se-ão, assim como a terra e as obras que nela houver. Nossa Senhora diz em La Salette, está aprovado pela Igreja, as obras do orgulho do homem e do mundo vão cair todas. Todas. As obras do orgulho do homem no mundo vão cair todas. Porque são do orgulho, são filhas de quem? Pronto. E só tem de haver obras humildes. Segunda de Pedro, urgência de estar preparados. Como deve ser santa a vossa vida e a vossa piedade, enquanto esperais e apressais a chegada do dia de Deus. Mais abaixo, esmerai-vos para que ele vos encontre imaculados, irrepreensíveis e em paz. Porque os que não tiverem assim, têm de ser trabalhados e purificados. Isso vai fazer sofrimento, para que sejam imaculados e irrepreensíveis. Os que já o forem, já não precisam ter este trabalho, porque já o fizeram antes. Agora. Entendeis? Muito claro. Santa Faustina, tão boa, nossa querida santa. No número 1588 do diário diz assim, Jesus diz-lhe assim: não quero castigar a dolorida humanidade. Já está dolorida, não é? Mas desejo curá-la, estreitando-a ao meu coração misericordioso. Utilizo os castigos apenas quando a isso me obrigam. Ele não quer. Ele não quer. É obrigado a isso, porque senão nós perdermos. E Ele não quer que nós nos percamos. E é com relutância que a minha mão empunha a espada da justiça. Antes do dia da justiça, estou a conceder o dia da misericórdia. O dia da justiça vai ser um. Estes dias todos que estamos a correr é um tempo da misericórdia. Nossa Senhora em Medjugorje diz que há 3 tempos. O tempo da graça e da misericórdia, depois vai viver o tempo da tribulação e depois vai vir o tempo da manifestação de Deus. Oh, cá está ela. Então, a Rainha da Paz, dia 24 de junho de 83, diz assim: Pedirei ao Pai para que não castigue o mundo, mas suplico, convertei-vos. Vós não podeis imaginar aquilo que acontecerá, nem o que o Pai Eterno enviará sobre a terra. Os castigos acontecerão se o mundo não se converter. Chamai o mundo à conversão. Tudo depende da sua conversão. Como a profecia de Jonas sobre Nínive. Convertei-vos. Fazei penitência. Fizeram. Nínive não foi convertida. Depois veio a perder-se porque acabou por não se converter, não é? Mas nesse momento, quando Jonas foi, converteu-se. Agora vamos à primeira mensagem para o mundo de Garabandal. No fim da apresentação do aviso vimos a segunda. Esta é a primeira. 18 de outubro de 61. É preciso fazer muitos sacrifícios, muita penitência. Temos que visitar o Santíssimo com frequência. Mas antes temos que ser muito bons. Se não o fazemos, virá um castigo. O cálice está a encher-se e se não mudamos, virá um castigo muito grande. A Nossa Senhora aqui apresenta-o como condicional, não é? Apesar de agora essa condição acabou, porque a conversão do mundo não acontece. Então o conteúdo do castigo foi revelado às meninas em 62. Numa noite elas gritavam muito e nem queriam que as pessoas se aproximassem delas para não as verem. Daquilo que foi possível ouvir, escutava-se: permiti que as crianças morram antes que tudo isto suceda. Dai tempo para que todas as pessoas se possam confessar antes que isto aconteça. Que se confessem todos. Então as pessoas estavam ali presentes, começaram a pedir perdão publicamente pelos seus pecados. Um padre franciscano estava ali presente, junto com as pessoas, começou a rezar em voz alta e todos o seguiram. Quando parava, as meninas gritavam ainda mais.
Quando tudo terminou às 2 da manhã, as meninas declararam que ficavam ali toda a noite em oração. Ninguém se quis afastar. Ficaram a rezar até às 6 da manhã e depois foram com o padre para a igreja. Toda a aldeia se confessou, com confissões com uma sinceridade e arrependimento extraordinários. Dias mais tarde escreveram algumas linhas sobre o que tinham visto. Nossa Senhora disse-nos que não esperamos o castigo e que sem esperarmos Ele virá, porque o mundo não mudou e que já falou sobre isto por 2 vezes e não ligamos. Porque o mundo está pior e por isso há que mudar muito. E o mundo não muda nada. Digo, o mundo segue igual. Que pena que não mude. Um dia virá o castigo e o castigo será muito grande se nada mudar. Recordando alguns anos, Loni acrescentou estes detalhes. Aquilo era horrível de ver. Nós estávamos totalmente espantadas. Víamos rios que se convertiam em sangue, fogo que caía do céu. E algo muito pior ainda que eu não posso revelar agora. Em qualquer caso, Nossa Senhora disse a Conchita que o castigo não era uma guerra, mas sim algo que vem diretamente de Deus. O que é que caiu sobre Sodoma e Gomorra? Enxofre e... Vocês, quando está o fogo, lançam enxofre? Já viram a reação que dá? É forte, não é? Então, Sodoma e Gomorra foi uma pequena amostra do que vai acontecer no mundo, não é? Porque nós não queremos mudar. A Mari Loli diz: Embora continuássemos vendo a Virgem, começamos a ver também uma grande multidão, que sofria muito e gritava com a maior angústia. Depois ela fez-nos ver como chegará, para toda a humanidade, o grande castigo, e que esse virá diretamente de Deus. Num determinado momento, nenhum motor ou máquina funcionará. Uma terrível onda de calor se abaterá sobre a terra, e os homens começarão a sentir uma grandíssima sede. Buscarão desesperadamente água, mas essa, devido ao grande calor, se evaporará. Então quase todos cairão no desespero e tentarão matar-se uns aos outros, mas a força faltar-lhes-á e cairão por terra. Será o momento para compreenderem que é Deus precisamente quem está permitindo isto. o desespero é que vai levar a isso. Quem não tiver fé forte, que não tiver uma esperança firme e uma caridade ardente, vai entrar em desespero. Mas nós não vamos entrar em desespero. Por fim, vimos uma multidão de pessoas envoltas em chamas. Corriam a jogar-se para os mares e nos lagos. Porém, ao entrarem na água, essa parecia ferver, e em vez de apagar as chamas, era como se as ativasse ainda mais. Era tão terrível que pedi à Virgem para levar consigo as nossas crianças, antes disso acontecer. Mas ela nos disse que então já serão grandes. a descrição de Conchita faz também referência ao fogo. Vi o castigo e posso garantir-lhes que, se ele acontecer, será pior do que se estivéssemos envoltos pelo fogo. Pior do que se tivéssemos brasas debaixo dos pés e em cima da cabeça. Tempos depois, falando a um grupo de norte-americanos, a Conchita voltava ao assunto assim. A Virgem fará o milagre para evitarmos o castigo, embora o castigo não possa ser evitado, porque perdemos até o senso do pecado. Agora chegamos a um tal extremo que Deus terá de nos castigar. Dia 19 de junho de 62, a Jacinta e a Mari Loli disseram: A Virgem disse-nos que não esperamos o castigo, mas que ele virá sem o esperarmos, porque o mundo não mudou, e que não lhe prestamos atenção, porque o mundo está pior, e tem que mudar muito e não mudou nada. Preparai-vos, confessai-vos, que o castigo virá em breve, e o mundo continuará na mesma. Que pena que não mude, em breve virá o castigo muito grande se não mudar. E agora vamos a uma profecia aprovada pela Igreja, 1846, La Salette. Deus vai castigar de uma maneira sem precedentes. Os chefes condutores do povo de Deus descuraram a oração e a penitência, e o demónio obscureceu as suas inteligências.
Deus permitirá que a antiga serpente ponha divisões entre os soberanos em todas as sociedades e famílias. Está a acontecer. Sofrer-se-ão penas físicas e morais. A sociedade está nas vésperas das mais terríveis calamidades e maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Por um tempo a Igreja será entregue a grandes perseguições. É um tempo de trevas. A Igreja terá uma crise medonha. Esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo quererá governar-se a si próprio, relativismo, e ser superior aos seus semelhantes, orgulho e soberba. Abolição os poderes civis e eclesiásticos, toda a ordem da justiça serão calcadas aos pés. Só se farão homicídios, ódios, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria nem pela família. Ao primeiro golpe da sua espada fulminante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e crimes dos homens trespassaram a abóbada do céu. Paris será queimada e Marselha engolida. Ainda não aconteceu. Várias cidades grandes serão abaladas e soterradas por terremotos. Julgar-se-á tudo perdido. Não se fará mais que homicídios, nem se ouvirão senão ruídos das armas e blasfémias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência e as suas lágrimas subirão ao céu e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e implorará a minha ajuda e intercessão. Então Jesus Cristo, por um ato da sua justiça e da sua misericórdia para com os justos, mandará os seus anjos dar morte a todos os seus inimigos. De um abrir e fechar de olhos, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens escravos do pecado perecerão e a terra ficará como um deserto. Os perseguidores da Igreja, os escravos do pecado, perecerão. Todos. Todos. E depois vem a profecia, ainda estamos a falar de La Salette, profecia da vitória de Deus e da Santa Igreja. Então far-se-á a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda a parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde e piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda a parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os obreiros de Jesus Cristo e porque os homens viverão no temor de Deus. Deus vencerá, como sempre. Quando começa o livro do Gênesis, o Adão e Eva são expulsos do paraíso, não é isso um castigo? A expulsão do paraíso não é um castigo? Então e Deus não castiga? Mas como é que termina a Bíblia? Apocalipse, a vinda dos novos céus e a nova terra, a descida da Jerusalém celeste. Na praça central, onde está plantada a árvore da vida, a mesma do Gênesis. A vitória é de Deus. A vitória é da Igreja. Vamos agora à Akita. Na segunda mensagem, no dia 3 de agosto de 73, Nossa Senhora diz: está aprovada pela Igreja. Porque muitas vezes as pessoas perguntam: isso está aprovado pela Igreja? Não. Então não quero saber. E numa segunda parte, uma pessoa diz, quando perguntam, e nós dizemos: sim, está aprovado. Mas é uma revelação particular, portanto não é dogma de fé. E assim tornamos-nos surdos, cegos e mudos. Pronto. E a minha alma está morta. Olha, descansa em paz. Arranjaste muitos bens para a tua vida. Come e dorme, descansa. Deixa estar que o Nosso Senhor está a falar, mas não é para mim. E quando Ele vier, eu já estou morto. Eu não preciso de morrer porque a minha alma já morreu. Perceberam? Perceberam? Muitos homens neste mundo ofendem o Senhor. Fátima. Repete Fátima. Eu desejo almas para consolá-lo. Meus pastorinhos. Para aliviar a ira do Divino Pai. Consolação. Eu desejo com o meu filho almas que reparem através do seu sofrimento e sua pobreza pelos pecadores ingratos. São as almas vítimas. De modo que o mundo possa conhecer a sua ira, o Pai Celeste está se preparando para infligir um grande castigo para toda a humanidade. Com o meu filho eu tenho interferido tantas vezes
para aplacar, acalmar a ira do Pai. Eu tenho evitado a vinda de calamidades. Evita quer dizer que não acontecem. Como Nossa Senhora diz em Medjugorje, com vossas orações e sacrifícios podeis travar guerras e impedir calamidades naturais. Com as vossas orações e sacrifícios. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo ao Pai Santo os sofrimentos do meu Filho na cruz, o seu precioso sangue, as almas amadas que o consolem, formando uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Terceira mensagem. Última. 13 de outubro de 73. Se os homens não se arrependerem e melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que a do dilúvio, tal como nunca se viu. Fogo, está sempre a repetir, fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Que parte da humanidade é que vai ficar? Um terço. Somos 8 bilhões, devem ficar cerca de 2 bilhões e meio, certo? Os bons assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão enviar os mortos. As únicas armas que irão restar serão o rosário e o sinal deixado pelo meu filho, a cruz. Recitem todos os dias as orações do rosário. E quem tem numa mão o terço e na outra a cruz, são os apóstolos dos últimos tempos, proferidos por La Salette, confirmados por São Luís de Montfort, e que Nossa Senhora diz ao Padre Gobi: quem são os apóstolos dos últimos tempos? Não são todos. São os que se consagram ao meu imaculado coração. Esses são os apóstolos dos últimos tempos. Os que se consagram ao meu imaculado coração. Os que usam os escapulários, os que fizeram os primeiros sábados, os que se consagram segundo o método de São Luís de Montfort, os que se consagram segundo a Legião de Maria, os que se consagram ao movimento sacerdotal mariano. Esses são os profetas dos últimos tempos. Não são todos, são os que se consagram a Jesus por Maria. O exército é de Deus, não é nosso. O exército é de Deus. Nossa Senhora e São Miguel estão à frente e nós somos os soldados. Padre, mas eu não sou especial, eu não faço nada. Olha, reza e sacrifica-te e estás a salvar almas. Estás a ser um apóstolo, ninguém tem de te ver. Quando vier o tempo para defendermos a Eucaristia, Deus nos dê a coragem para a defendermos. O Vaticano assinou com a China um acordo de paz entre a Igreja clandestina e perseguida e o oficial, que é o governo que nomeia os bispos. Agora, vão ter a ver, o governo da China destruiu 2 santuários marianos, onde havia muita peregrinação do povo chinês. Destruiu 2 santuários marianos e depois andam a fazer acordos de paz para deitar areia para os olhos. Mas depois nós vemos estas coisas, não é? Consagrai a Rússia, senão espalhará os seus erros pelo mundo. Os meus santuários marianos serão destruídos, sereis perseguidos e mortos. O Papa terá muito que sofrer. Por fim, várias nações serão aniquiladas. Já alguma foi aniquilada? Não. Nenhuma. Jesus disse à Ana que há nações que vão desaparecer do mapa. Mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. De Deus é sempre a vitória. Mas temos de passar por isto. Está bom? Continua Nossa Senhora em Akita. A obra do maligno vai infiltrar-se até mesmo dentro da Igreja, de tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais e bispos contra bispos. 3 de outubro de 1889. Papa Leão XIII está a celebrar a Eucaristia e no fim tem um êxtase. Vê que o demónio vai diante do trono de Deus, fazendo-lhe um desafio: dá-me 100 anos e eu vou destruir a tua igreja. E Deus responde: dou-te até mais de 100, mas jamais o inferno prevalecerá contra ela. Paulo VI, Vaticano II, por alguma fresta, o demónio entrou no Vaticano. Padre Gabriel Amor, o demónio mora no Vaticano.
cardeais não acreditam em Deus e bispos fazem missas satânicas. O Papa Francisco não mora no Vaticano, mora na casa de Santa Marta. Adiante. Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades. Deixa lá as aparições, isso não é nada. No outro dia um sacerdote dizia-me que não devíamos fazer adoração. Que Jesus, a reserva eucarística está no sacrário para os doentes. Não devemos fazer adoração. Não é? Aparições marianas, isso é tudo falso, deixa lá isso. Está bem. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos e o demónio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. O demónio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. O pensamento da perda de tantas almas é o que me causa mais tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Voltamos ao Escorial, em 81. Nossa Senhora diz: A minha Santa Mãe, com o manto de dor, quer redimir-vos a todos, em troca das suas lágrimas e dores. Eu não posso ver sofrer assim a minha mãe. Por isso, serei eu mesmo a mandar o castigo a toda a humanidade tão ingrata. Não querem salvar-se, minha filha. São os ingratos. Virá um castigo do céu. E estão a abusar da misericórdia de Deus. O castigo está muito perto. Consistirá, minha filha, em que astros chocarão com a terra e estão a ponto de destruir a maior parte da humanidade. O astro Eros iluminará toda a humanidade. Oração e penitência é o que vos peço. Se a humanidade não muda, me verei obrigado a deixar cair o braço do meu filho. Os anjos estão preparados para quando Deus Pai manda o castigo. Várias nações ficarão destruídas e as que ficarem serão purificadas. Puras. Como a Polónia. Este grande castigo está muito próximo. Parecerá que o mundo está ardendo. O terço pode salvar o mundo. Pois, de contrário, vai perecer a maior parte da humanidade. Estais à beira dos últimos tempos. Jesus diz: o castigo está muito próximo. Viveis os últimos segundos antes da catástrofe. Para mim são segundos. O castigo alcançará e destruirá as 2/3 partes da humanidade. Como o segredo de Fátima. Zacarias 13, 7 a 9. Ficará uma terça parte. Bate tudo certo. Aqui não há falha nenhuma. Bate tudo certo. É preciso que sofras, que salve pelo menos uma terça parte da humanidade. Nações inteiras serão engolidas. Não ficará delas nem sombra. Várias nações serão aniquiladas. Fátima, 3 de julho. Certo? Parte destas nações, minha filha, são de uma parte da Europa. Parte de Roma ficará destruída. E Nossa Senhora disse em La Salette: Roma perderá a fé e tornar-se-á na sede do Anticristo. Então, será a sede do Anticristo e é uma obra do orgulho? Achais que vai ficar de pé? Então, uma visão de amparo. Vejo derrubarem-se as montanhas, em Roma haverá muitos terremotos e será quase destruída. Vejo derrubar-se o Vaticano. Vejo que se derruba a montanha, tudo é fogo. Aí há muitos poucos deste lado. Há muitos poucos. Aí essa marca, tantos há com essa marca, 666. Estão todos mortos. Aí e esses outros que lhes acontece. Há uns que estão de um lado e outros do outro lado. E ela vê que uns de um lado estão todos mortos e têm todos a marca 666, que vai ser a marca do chip, a marca da besta, não é? Então, ela vê do outro lado outras pessoas. E então, e estes aqui, o que é que acontece? Nossa Senhora responde: Minha filha, estes estão em graça. Não lhes afetará absolutamente nada. Nada. Isto será horrível para os que não estiverem em graça de Deus.
o Padre Messias testemunhou algumas estigmatizações também da Luz Amparo. Não é? Então Nossa Senhora continua em 84. Com a oração e o sacrifício podeis evitar o castigo terreno, mas o castigo divino do céu já ninguém poderá evitá-lo. Está escrito: nem o Filho do Homem saberá o castigo que virá sobre a terra. Não será água, meus filhos. Desta vez será fogo e será produzido por um astro, que irá desfazer ao embater contra a terra. Nada acontecerá a quem estiver na graça de Deus, absolutamente nada. Vai ficar como se estivesse em êxtase. Agora vai falar Jesus e depois novamente Nossa Senhora. O cálice está a deitar por fora, está cheio até cima. Nossa Senhora, o cálice está cheio, meus filhos, está a transbordar, e a mão do meu filho vai fazer justiça sobre toda a humanidade. O cálice da dor está a acabar, e quando acabar cairá sobre a humanidade o fogo que a arrasará. Várias nações ficarão destruídas e as que ficarem serão purificadas. Este grande castigo está muito próximo, parecerá que o mundo está a arder. Livro do Apocalipse, capítulo 8, as 4 primeiras trombetas. Diz assim: Primeiro tocou o primeiro anjo, caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. Uma terça parte da terra se queimou. O segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue. O terceiro anjo tocou, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Achais que isto é fábula e que é uma interpretação simbólica? Está aqui. Uma montanha incandescente, uma estrela fumegando cairão sobre a terra. Nossa Senhora e Jesus, nas revelações particulares, não dão nada contra aquilo que é a revelação pública. E explicam. O que eles dizem, como o Padre Lourenço diz, o que Jesus diz em entrelinhas no Evangelho, diz abertamente aos místicos e às revelações privadas marianas e dele. Não é? Não é história, isto não é história. Isto é assim, não é? Isto é mesmo assim. Então, continua Jesus à luz de Maria, já em 2006, amado povo meu, do céu virá assomar-se o que o homem estremecerá, o fogo se acerca sem que a humanidade saiba. O egoísmo vai permitir isso. Olhei para o alto, um asteroide inesperado será o assombro da humanidade. Aproxima-se o cometa que lhes foi anunciado. Isto já em 16. E com a sua proximidade, a alteração sobre o homem será visível, o clima na natureza na sua totalidade. E agora, quem fala é São Miguel Arcanjo, 2015. Grandes acontecimentos se aproximam sobre a Terra, entre eles um meteorito que cairá no mar e causará um grande tsunami no Oceano Atlântico. Até diz onde. Inundará várias ilhas e grande parte dos seus irmãos perecerão no ato. Jesus, do céu virareis descer uma grande luz, o asteroide, esta que se dirigirá até vós. Meu povo, não tenhas medo. Quem deve ter medo é quem não está com Deus. Não tenhas medo, que o Senhor teu Deus te ampara na palma da sua mão. Nossa Senhora, do céu cairá fogo, a terra será roçada por um asteroide. Aqui se calhar está a falar do Eros do aviso, ou se calhar um destes dois, se calhar não cai, mas ali diz que cai, portanto tem de cair. O Haiti, uma nação consagrada a Satanás, não é? Houve aquele terremoto enorme, ficou tudo destruído. Porquê? Porque estava consagrado a Satanás. Isso foi um pré-aviso, foi uma amostra. No México houve um terremoto terrível, na cidade do México, nos 2 bairros onde havia mais prostituição e mais droga. Mas isto não passa nas notícias. Percebeis? 11 de fevereiro de 82, o castigo está muito perto, astros chocarão com a terra, o astro Eros iluminará a humanidade até o justo verão, mas não os afetará absolutamente em nada. Não é? E agora, a Irmã Lúcia. A Irmã Lúcia. Eu gostava muito, e aquele livro ainda está ali em baixo, se calhar era o livro que eu gostava mais que comprasseis. Porquê? Este livro, publicado pelas Irmãs Carmelitas de Coimbra, foi baseado no diário da Irmã Lúcia, que nunca foi editado, chamado O Meu Caminho. A Irmã Lúcia, no dia 3 de janeiro de 44,
por obediência ao bispo de Fátima, escreve o segredo. Depois de escrever a terceira parte do segredo, tem outra visão. Atenção que este livro tem no Ilobstata do Monsenhor Luciano Guerra, foi 30 anos reitor do Santuário, o imprimato do Dom Vigílio Antunes, foi reitor do Santuário, agora é o bispo de Coimbra, e do Padre Cristino, um grande historiador de Fátima. Está aqui a fotografia do diário, como vem no livro. E depois dela escrever a terceira parte do segredo, teve esta visão. Isto é muito importante para mim. Daniel. Eu senti o Espírito inundado por um mistério de luz que é Deus, e nele vi e ouvi. A ponta da lança, como chama, que se desprende, toca o eixo da terra. Ela estremece montanhas, cidades, vilas e aldeias, com os seus moradores são sepultados. O mar, os rios e as nuvens saem dos seus limites, transbordam, inundam e arrastam consigo num redemoinho moradias e gentes, em número que não se pode contar. É a purificação do mundo pelo pecado em que se mergulha. O ódio, a ambição, provocam a guerra destruidora. Depois sentindo... Não, isto não é preciso. Quando o Papa João Paulo II vai a Fulda em 80, perguntaram-lhe sobre o segredo de Fátima. Isto está documentado, escrito, pessoas que ouviram, não é? E ele diz assim, responde, se há uma mensagem que está escrito que oceanos inundarão vastas áreas da terra e que de um momento para o outro milhões de pessoas morrerão, certamente a publicação de uma tal mensagem já não é muito desejável. Portanto, se o segredo diz que há um Papa que vai ser morto e martirizado, é lá com ele é que sofre. Agora, se dissessem que vinha uma catástrofe mundial e antes que isso viesse eu tinha de mudar para me converter, isto já é diferente. Isso já é diferente. Isto já mexe comigo. E isto está neste livro, não é? Esta revelação já é pública, já é conhecida, mas não é divulgada. Ninguém sabe isto. Não é? Ninguém sabe isto. Esta visão da irmã Lúcia. É tudo muito claro. É tudo muito claro. A espada que vem e que toca, esse fogo da espada é o quê? São os astros que vêm, não é? A Terra dá a volta e os oceanos avançam. Muito, muito claro. Por isso, muito importante, consagração pessoal da família, da paróquia, da diocese, dos países, ao Imaculado Coração de Maria, que é uma arca. Importante agora. E Nossa Senhora a seguir vai explicar isso tudo. Já a gente a dormir, vamos parar? Acabamos por aqui? Ou continuamos agora com Nossa Senhora? Pronto. Nossa Senhora La Salette fala outra vez do mesmo, não é? Tragarão montanhas, cidades inteiras, terremotos engolirão países. Meu Deus, que coisa tão grande será. Os países satânicos, claro. Agora, já vos disse isto. Apocalipse 8, 8, 12, uma montanha de fogo será lançada ao mar, que do céu uma grande estrela que ardia como uma tocha ardente. Não é? O Dr. António Bessa disse, trata-se do fim do mundo? Não. Fim dos tempos. Em La Salette é anunciado para depois do castigo um tempo de paz e reconciliação entre Deus e a Igreja. No Escorial, Jesus diz, várias nações ficarão destruídas, as que ficarem serão purificadas. As que ficarem. Agora sim. Agora vamos entrar na parte da esperança. Está bem? Na parte da esperança e da mãe. Agora vamos entrar na parte mais positiva. Depois de teres levado um soco no estômago, agora is levar assim um miminho na face, assim um embalamento das mãos e do coração da mãe. Está bom? Então, ao Padre Robi, Nossa Senhora, 30 de julho de 86, diz assim. Dirijo-me a vós, meus filhos consagrados. Entrai no refúgio que vossa Mãe Celeste vos preparou para a vossa salvação e para que possais passar em segurança no meu imaculado coração os terríveis dias da grande tempestade que já chegou. Esta é a hora de vos refugiardes todos em mim, porque eu sou a arca da nova aliança. Nos tempos de Noé, imediatamente antes do dilúvio, entravam na arca aqueles que o Senhor destinava a sobreviverem ao seu terrível castigo.
Queres entrar na arca de Noé, que hoje é a arca de Maria? Ainda queres fazer os primeiros 5 sábados? Ainda queres fazer a consagração segundo o método de São Luís de Montfort? Então deixai-vos andar e depois dizeis que já não houve tempo. Vou rir-te-vos, mas eu disse a sério. Deixai-vos andar e depois dizei que já não houve tempo. Nossa Senhora é muito clara. 86. Nos vossos templos eu convido a entrar na arca da nova aliança que construí no meu imaculado coração. Todos os meus filhos, para que sejam ajudados por mim a levar o peso sangrento da prova que precede a vinda do dia do Senhor. Por exemplo, em Fátima, na Avenida do Imaculado Coração de Maria, está lá esta arca. Tão giro. Só que não é física, é espiritual. Portanto, é assim, ela existe, é só entrar, é o coração de Maria. Portanto, esta arca já existe, está bem? Quanto tempo a arca de Noé demorou a ser feita? Quanto tempo, Arnaldo? 100 anos. E há quanto tempo é que Nossa Senhora em Fátima começou a fazer a arca? 101. 101. Portanto, vamos para a frente. Em Colos está outra arca. Em Colos, lá no Porto, há lá um porto em Colos ao pé do mar, chama-se Porto do Refúgio Imaculado. Também está lá outra arca. Está lá outra arca. Não é visível. Isto é uma fotografia espiritual, mas ela está lá. Ela está lá. O meu imaculado coração será o vosso refúgio. Continuamos com o Padre Robbie. 333. Dado que esta humanidade não acolheu o meu repetido convite à conversão, ao arrependimento, ao retorno a Deus, está para se abater sobre ela o maior castigo, que a história humana jamais conheceu. É um castigo muito maior que o do dilúvio, que irá fogo do céu, e a grande parte da humanidade será destruída. Desculpa, este slide que já devia ter estado antes, não era? Não, mas ela fala disto para dizer que existe um refúgio. Existe a cabana, certo? Existe a casinha. 438, 1990. Chegou a grande prova para toda a humanidade. Está para chegar o castigo, perdido por mim em Fátima e contido na parte do segredo. Em Fátima não foi previsto, isto não foi dito? Pois não. Em Fátima, este castigo sobre o mundo não foi dito em Fátima. Foi? Quando? Quando é que foi dito? Está para chegar o castigo perdido por mim em Fátima e contido na parte do segredo. Foi dito? Foi dito há bocadinho ao Padre Gobi, mas em Fátima não foi dito. Certo? Pronto. Aquilo que estava ali é que ela disse ao Padre Gobi. Mas ela diz que este é o castigo perdido por ela em Fátima e contido na parte do segredo, que nunca foi revelado. Ainda não foi revelado. Foi falado da Igreja Mártir, que a Igreja disse, isto tudo já aconteceu, foi o século XX e acabou. Pronto, fecha essa porta. Mas ela diz aqui que foi perdido em Fátima e está na parte do segredo. Chegou para o mundo a grande hora da justiça divina e da misericórdia. Eu sempre pedi a Deus para que Ele mostrasse a verdade. E Deus mostrou-nos a verdade. Nada do que vai acontecer, Jesus e o céu esconde aos seus servos. Nada. 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 Isto é amor. Isto é misericórdia. Isto é o seio e a entranha de uma mãe e de um pai que amam, que não quer que o seu filho morra nem se perca. Nem que se perca para o inferno, nem que morra no seu corpo. E por isso diz, vem para a minha casa. Depressa. A tempestade está a chegar. Vem para a minha casa. Vem para o teu abrigo. Vem para o meu amor. 508. Nestes anos vereis o grande castigo com que a justiça de Deus purificará o mundo.
que se tornou 1000 vezes pior do que no tempo do dilúvio, e tão possuído pelos espíritos do mal. Por isso, recolho de toda a parte da terra as minhas pequenas crianças, encerrando-as no refúgio seguro do meu coração imaculado, a fim de serem defendidas e salvas por mim no momento da grande prova que chegou para todos. Os que vão ficar serão os que têm alma de criança. Os que forem humildes e obedientes. Esses é que Deus vai querer deixar para construir os novos céus e a nova terra e um povo santo. Esses. Os humildes. Os obedientes. O paizinho dizia que Nossa Senhora está a aparecer no mundo inteiro para recolher aqueles que sobram. E ela está a recolher no seu refúgio do seu coração. Olhem agora. 496. Chamei-vos de toda a parte para Consagrar-vos. Ao meu coração imaculado, a entrardes todos no refúgio seguro que a Mãe Celeste vos preparou, a multiplicar os cenáculos de oração como para-raios que vos protegem do fogo do castigo. A oração e a penitência são para-raios. 530 descerá fogo do céu, isto já sabeis, e a humanidade será purificada e completamente renovada para que esteja pronta para acolher Jesus. O fogo que vem é para a purificação, para acolher Jesus, que voltará a vós na glória. A purificação do mundo vai realizar-se por obra do Espírito de amor que derramará do céu o seu fogo abrasador para renovar a face da terra. O segundo Pentecostes, a nova criação, nesta terra, São Lucas diz Jesus: eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que ele já estivesse ateado. Vemos como no Antigo Testamento o fogo simbolizava a palavra de Deus e o juízo divino que purifica o povo. É assim a palavra de Jesus. Constrói ao mesmo tempo, destrói o que não tem consistência, é vaidade e deixa só a verdade. Jesus não diz: eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Da verdade. O Espírito Santo vai mostrar a verdade. João Batista disse a respeito dele: ele vos batizará com o Espírito Santo e com o... Esta é a missão de Jesus. Lançar o fogo sobre a terra, trazer o Espírito Santo com sua força renovadora e purificadora. Quase para terminarmos. Nossa Senhora diz de novo, dia 8 de dezembro de 93, ao Padre Robbie: assim, nos próximos anos, em que Satanás triunfa conduzindo a humanidade para o caminho da sua própria destruição, triunfa também o meu coração de mãe, que leva os seus pequenos filhos para o caminho da paz e da salvação. Apocalipse 12. Vi no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com uma coroa de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés, que estava grávida para ir dar à luz. E o grande dragão queria comer-lhe o filho. Como não conseguiu, o filho foi arrebatado junto do trono de Deus. Ele perseguiu a mulher. Não conseguiu tocá-la. Para se vingar dela, perseguiu os seus filhos, que são aqueles que cumprem os mandamentos e guardam o testemunho de Jesus. Estes é que são os perseguidos. Os filhos da Imaculada. Isto já vimos. São Domingos Ferrer, São Domingos de Gusmão, São Francisco de Assis, São Vicente Ferrer. Por favor, sim. Por ocasião da festa comemorativa de São Domingos, São Vicente, em seu sermão, fala de uma visão do primeiro. Numa noite em que São Domingos estava orando numa igreja e São Francisco fazendo o mesmo, aos dois apareceu Cristo com 3 lanças para destruir o mundo. Enquanto os 2 fundadores pensavam se não havia algum santo que renovasse a sentença, apareceu de repente a Virgem Maria. Ela consegue de seu filho que a destruição fosse protelada. Continua São Vicente. Essas 3 lanças destruidoras
São as 3 grandes tribulações que virão logo sobre o mundo. A primeira é a perseguição do Anticristo, que pode-se chamar lança, porque trespassará todo o mundo. A segunda será a consumação do mundo pelo fogo. A terceira é a sentença judicial de Cristo. Portanto, estes 2 santos tiveram a mesma visão ao mesmo tempo sobre isto. Mais uma confirmação. Faltam 3 slides. Respira, bate forte coração. Oh, gente, isto está forte, está não, meu irmão? Batendo forte. 3 últimos slides, está bom? Jesus a Margarita. Gosto tanto destas revelações. Isto é tão bom, tão bom, tão bom. Então Jesus diz assim: venho com o poder da minha majestade rasgando as nuvens do céu. Venho e caio em forma de ira sobre a pagã humanidade, pois não ouço ninguém. Ele acrescenta: ninguém. Pois essa humanidade não ouve nenhum dos meus chamamentos ao arrependimento e à mudança de vida, louvando a Yahvé. Hei de ficar eu impávido e mudo, surdo aos seus insultos, paralisado ante as obras da morte? Não. Não posso calar e omitir por mais tempo o meu juízo, evitar o meu castigo e ira. Tem de acontecer já. Tem de ter já lugar. Temos aqui a Margarita, que tem o mesmo nome de Santa Margarida Alacoque, e temos o seu diretor espiritual. E então Jesus continua. O tempo foi ampliado. Maria tinha dito ao padre Gobi que o vinda da glória de Jesus em glória era no ano 2000. Sabiam? Isto está no livro azul. No ano 2000 é a vinda em glória do meu Jesus. E já temos mais de 18 anos. Jesus vai explicar porquê. O templo ampliou-se pelas súplicas da Virgem por causa dos seus filhos fiéis. Mas não posso deixar a minha justiça e já mais tempo. É aqui que eu venho, Marga. Tremei, se não sois fiéis àquilo que o Senhor vos pede agora. E a Marga pergunta assim: Senhor, mas tu és bondade, tu és bom. Jesus diz: eu sou a justiça, eu sou a verdade, eu sou o verdadeiro amor. E nisto, ela vê que Jesus estava com muita dor, muito apenado, não deseja castigar a humanidade. Mas nós não lhe deixamos outra opção. Mas isto não me faz perder a paz. Sei que por isso que ele é quem está falando. Porque se me convida a arrepender-me, a mudar de vida, a dar tudo aquilo que eu não lhe dou. E a não retrasar jamais mais a minha atuação. Ora bem, para terminar, este slide resume tudo aquilo que foi dito. Nós estamos no tempo dos pré-avisos, até ao aviso. Sinais para acontecer. Como já vos disse, o Papa Francisco visitou a Letónia, Estónia e Lituânia, agora diz que quer visitar a Ucrânia. Depois, pronto, não é? Então, se não for este, algum será. Está prevista uma visita do Papa à Rússia, disse Nossa Senhora em Garabandal, certo? Quando ele regressa, haverá confrontos na Europa. Em várias nações haverá rebeliões que será uma revolução comunista. Quando vier o aviso, parece que o comunismo domina o mundo inteiro, não é? Virá neste tempo o Anticristo. Na Igreja haverá o cisma, não é? Que eles querem que seja já, para as pessoas saírem da Igreja. Porque se o cisma fosse depois do aviso, eles sabriam a verdade e não sairiam, não é? Eles querem o cisma antes. Certo? Então, e depois, antes do aviso, o que é que acontece também? Vamos recapitular para terminar, está bom? Antes do aviso, qual é que é o sinal do mundo? O que é que está a acontecer no mundo, a nível social? O regresso do comunismo. Na Igreja está a acontecer o cisma. No céu vai acontecer o choque. E uma coisa mais importante? Muito mais importante. E depois é que será o aviso, certo? O aviso.
uma semana antes, a olho nu vai-se ver. Isto vai-se ver, tá bom? Em princípio isto vai-se ver. Ainda vai haver 2 ou 3 dias para se confessarem. Mas se não for com arrependimento não adianta porque é inválida. Portanto, habituarmos e fazermos isto já. Não é para amanhã, é para já, certo? Depois do aviso, até um ano depois é o milagre. Se bem que a Mari Loli, diz que o aviso e o milagre são no mesmo ano civil. A Conchita, 8 dias antes, diz o dia do milagre. E depois virá o castigo. Aviso. Deus diz, eu existo. Olha para onde estás a ir. Milagre. Nem assim acreditas em mim? Então, separa-te e eu fico com os meus. Castigo, o inferno abre-se, 3 dias de trevas também. São Padre Pio fala. Temos de ficar fechados em casa com as velas benzidas no dia 2 de fevereiro, dia da Candelária. Os pecadores e os do lado do inferno que querem continuar pecadores e entram no desespero vão para lá. Ficam os cordeiros e Jesus vem em glória. Este é o processo do céu. Está bom? E se o 6º selo do Apocalipse é o aviso, sabeis qual é o 7º? Nós não ledes o Apocalipse? Faz favor de ler o Apocalipse. Chegou a hora. É o 5º Evangelho escrito por São João. Se São João foi o único a ficar no Calvário junto ao coração de Jesus, Jesus deixou-lhe uma promessa. Já que ficaste comigo até ao fim, eu vou-te contar as coisas do fim. E Apocalipse revela tudo até à vinda gloriosa de Jesus. Não é? Então, o 6º selo, se é o aviso, o 7º selo diz que haverá um grande silêncio no céu. E depois vêm os anjos com as trombetas e atrás dos anjos com as trombetas vem quem? Então, lê do Apocalipse, está bem? Depois da segunda vinda de Jesus, que isto é a apresentação que for para o ano, se ainda estivermos a viver o tempo da misericórdia, a segunda vinda de Jesus, os novos tempos e a nova igreja que Jesus disse, Nossa Senhora diz em La Salette, será pobre, mas rica dos dons do Espírito Santo. Os reis regressarão e serão um forte braço da igreja. O que é que Jesus está a dizer? A cristandade vai regressar, como era na Idade Média. A vitória de Jesus. A vitória de Maria, a vitória será da igreja. E a vitória será também dos servos e dos filhos de Deus que quiserem ser dele. E quiserem continuar com ele até ao fim, mesmo que tenham de dar a vida. E dar a vida não é só ser mártir de sangue e cortarem-nos a cabeça. Os pastorinhos de Fátima foram mártires de sangue? Não. Mas foram mais mártires de sangue que os de sangue. Perseguições, mágoas, indiferenças, não acreditar, prisão, ameaça de morte, doença, aceitação e entrega da vida. Isso é um verdadeiro martírio. Por isso não se revoltem contra Deus. Muitas vezes Deus dá-nos doenças para nos santificarmos, para que nos possamos salvar e muitas vezes Deus escolhe uma pessoa da família para que com a sua oração e o seu sofrimento possa salvar a família inteira. E nós voltamos contra Deus, mas ela era tão boa, era tão justa, porque é que Deus lhe deu isto? E nós só vemos a parte física e não conhecemos a parte espiritual. Então, espero que estejais preparados, que possais difundir esta mensagem, mas mais do que isso, que a vivais e que isto sirva para emenda e para conversão. Estamos no fim dos tempos. Mas que tempos? Tempos de morte, tempos de sofrimento e de doença. Jesus diz no Apocalipse, toda a lágrima será enxugada. As coisas antigas passaram. Agora vivereis para sempre comigo. Eu andarei convosco e caminharei convosco. Não é preciso haver templos. A minha luz, eu que sou o Cordeiro, serei como um sol para vós. Na Cidade Santa não vai haver nem a luz do dia, nem a lua durante a noite. Ele próprio será a lâmpada que nos iluminará e da qual nós nos alimentaremos. E o seu reinado não terá fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nunca vos deixarei.